nós temos o papel de anunciar, a igreja do Senhor, todo o conselho de Deus. Faz parte de uma igreja bíblica nós pregarmos aquilo que o Senhor expõe com tanto vigor nas Escrituras. E hoje nós vamos ler um episódio interessante nesse capítulo de Números 25, que vai ser, na verdade, o último fracasso que Israel cometeu antes de entrar na Terra Prometida, tá? Então, esse capítulo que nós vamos ler é a última queda de Israel, o último fracasso de Israel, antes de entrar na Terra Prometida, que Deus havia prometido a eles, tá? Então, nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo, Números capítulo 25, eu peço que os irmãos tenham atenção na leitura. Diz o seguinte: Israel habitou em Sitim, e o povo começou a se prostituir com as filhas de Moabe. Estas convidaram o povo para os sacrifícios de seus deuses, e o povo comeu e se inclinou diante de seus deuses. Israel se uniu a Baal-peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O Senhor disse a Moisés: toma todos os cabeças do povo, enforca-os perante o Senhor diante do sol, para que a ira do Senhor possa se afastar de Israel. Moisés disse aos juízes de Israel que cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-peor. E eis que veio um dos filhos de Israel, trouxe a seus irmãos uma midianita, perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, que estava chorando diante da porta do tabernáculo da congregação. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, viu isso, levantou-se do meio da congregação, tomou uma lança na sua mão, foi em busca do homem israelita até a tenda e furou a ambos pelo seu ventre, ao homem de Israel e à mulher. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel, e os que morreram daquela praga foram 24.000. O Senhor falou a Moisés dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, enquanto ele foi zeloso por mim entre eles, de modo que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto diz: eis que lhe dou o meu pacto de paz, e ele e a sua semente depois dele terão um pacto de um sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita morto, que foi morto com a midianita, era Zimri, filho de Salu, chefe de uma importante casa dos simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbi, filha de Zur. Ele era cabeça de um povo e da casa paterna de Midian. O Senhor disse a Moisés, dizendo: atacai os midianitas e os ferireis, porque eles vos irritaram com os seus enganos, com que eles vos enganaram no assunto de Peor e no assunto de Cosbi, filha de um príncipe de Midian, irmã deles, que foi morta no dia da praga por causa de Peor. Amém? Que o Senhor abençoe a sua palavra. Pela leitura do texto, os irmãos então percebem que não tem como a mensagem de hoje ser, de certa forma, politicamente correta, né? Pelo contrário, nós temos diante de nós aqui um relato muito pesado do juízo de Deus contra a nação de Israel, a ponto de que num só dia, diz o apóstolo Paulo, morreram 23.000, e aqui no total Moisés diz que morreram 24.000 daquela praga. Esse episódio aqui também foi um episódio que acabou todos aqueles homens rebeldes e mulheres que saíram da terra do Egito. Eles saíram do Egito, não queriam entrar em Canaã, e Deus jurou que nenhum deles iriam entrar. Então é nesse episódio que nenhum desses homens escapam mais, tá? Então nesse momento, junto com essa praga, morrem todos os homens e mulheres que saíram do Egito, com exceção de Josué e Caleb, que foram fiel a Deus e entraram na terra prometida. Logo depois desse texto, então, Josué vai ser escolhido para tomar a frente do povo, e Moisés vai ser tomado por Deus, porque nem Moisés poderia entrar, na terra prometida devido a um pecado que ele cometeu diante do Senhor. O interessante, irmãos, é que esse texto, essa última rebelião, ela é citada algumas vezes na Bíblia, e ela é levada no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo.
O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, ele vai narrar esse capítulo para ser um exemplo para a igreja, para a maneira como a igreja deve se comportar diante do Senhor, porque Deus ele é santo. E ele resume esse capítulo, o apóstolo Paulo, em termos de imoralidade. Tá? Ele diz, para nós não sermos imorais, como muitos deles foram, e em um só dia morreram 23 mil. E por que nós vamos falar desse texto? Por que ele é importante para nós? Tá? Ele é importante para nós pela maneira e o contexto que ele se deu. Se vocês perceberam o versículo 1, fala o seguinte: Israel habitou em Sitim. Sitim aqui é o último acampamento de Israel. Ele fica do lado oposto a Jericó, da terra prometida. Depois daqui, o povo já vai entrar na terra prometida. Então, eles chegaram no final de 40 anos de viagem. Chegaram nas planícies de Moabe, estavam se preparando para finalmente entrarem na terra prometida. Só que tem um porém. Quando os israelitas chegam na planície de Moabe, os moabitas e os midianitas, lá no capítulo 22, eles olham para Israel e falam: vixe, aqui tem um problema. Porque se esse povo se colocar contra nós numa guerra, a gente perde. Não tem como ganhar do exército de Israel. Tinha mais de 600 mil guerreiros, não dá para ganhar deles. Então o que eles fizeram? Eles falaram: olha, se a gente não vai ganhar pela força, vamos chamar um profeta para amaldiçoar o povo de Israel. E aí eles entram em contato com um profeta chamado Balaão, que ele era muito famoso, muito conhecido pelos seus encantamentos. E eles chamam o profeta Balaão, e o objetivo deles é que Balaão convença Deus a amaldiçoar o povo de Israel. E eles oferecem uma grande soma de dinheiro. E Balaão diz: eu vou. Agora, não depende de mim, depende de Deus. Ele coloca 7 altares, sacrifica 7 animais. Ele clama ao Senhor para que Deus amaldiçoe o povo de Israel, porque o povo de Israel amaldiçoado, os moabitas conseguem ganhar deles. E aí Deus diz o que para eles? De forma nenhuma. Pelo contrário, em vez de maldição, Deus transformou a maldição dele numa bênção. E Balaão não conseguiu. E aí o povo insistiu: não, tenta de novo, mas vamos para um lugar mais alto. Subiram no lugar mais alto, pegaram mais 7 altares, mais 7 cordeiros, ofereceram mais dinheiro para Balaão, e ele entrou mais uma vez insistindo. Para quê? Para que Deus amaldiçoasse o povo. E Deus disse: não adianta. Aí não tem aquela frase que o pessoal diz, né? Macumba não pega em crente. Vocês já ouviram essa história? Vem desse texto. Porque Deus usa o profeta Balaão, e Balaão diz o seguinte: não há encantamentos contra Jacó. Não há. Não tem como amaldiçoar o povo que Deus abençoa. E a resposta é não. E o povo se enfurece. Tenta de novo. Vão para um lugar mais alto, para ele ver o povo maior ainda. O acampamento de Israel. Mais uma vez ele insiste para que Deus amaldiçoe o povo de Israel. E Deus não amaldiçoa. Deus não amaldiçoa. Pelo contrário, Deus usa Balaão, coloca uma profecia sobre o Messias, que o Messias iria tomar a frente de Israel, e Israel seria vitorioso, de um jeito ou de outro. Não dá, irmãos, para fazer com que Deus deixe de amar o seu povo. Não dá. O amor de Deus por nós é incondicional, apesar das nossas falhas e defeitos. Isso, 22, 23, 24 de Números, é o povo querendo que Deus amaldiçoe, e Deus não muda. É por isso que o amor dele continua nos firmando, nos dando graça. Mas aí a tática de Balaão mudou, no capítulo 25. Já que Deus não muda, e se o povo mudar? Então, a tática de Balaão, inteligente, infelizmente ele apostou tudo nisso, é o seguinte: olha, se não adianta vencer por meio de armas, e Deus não vai amaldiçoar o povo, então faz o seguinte: vamos levar o povo de Israel a pecar. E aí eles chamaram as filhas de Moabe, para as filhas de Moabe seduzirem o povo de Israel, para que Israel caísse em pecado de adultério e idolatria, e aí saísse debaixo da aliança, aí sim, atrair a ira de Deus sobre o povo. Entendeu a artimanha dele? Olha aí, já que não dá para ganhar pela força do braço, atrai pela sedução do pecado. Quando Satanás não consegue agir como leão, procurando a quem possa devorar, ele age como serpente, procurando quem possa seduzir. Às vezes o mundo, quando ele se coloca hostil contra a igreja, como nas universidades nós vemos esses ensinamentos errados, a igreja consegue ficar alerta. Mas aí o problema é quando ele troca de tática. Em vez do mundo assombrar a igreja, perseguir a igreja, o mundo seduz a igreja e atrai a igreja. Aqueles homens que não caíram com as armas, caíram pelo pecado da imoralidade. Caíram pelo pecado
da sedução. E essa artimanha de Balaão conseguiu, por quê? Porque, como ele mesmo disse, Deus não muda, Deus não se arrepende, não é filho do homem para que minta, e não é homem para que se arrependa. Mas infelizmente, irmãos, nós somos falhos, nós somos limitados, e a maneira como Satanás procura nos tragar, quando não é pela força, é pela atração, pela sedução. Como Paulo resumiu esse capítulo sobre imoralidade, eu vou resumir também. Então o que nós vamos ver essa noite, tá? Do versículo 1 ao 3, nós vamos ver como é que o pecado se manifestou em Israel. Você percebe isso no verso 1 até o verso 3. Vai ser a maior parte da mensagem, vou dar mais detalhe aqui. Depois nós vamos correr mais rápido. Verso 4 e 5, nós vamos falar do juízo de Deus contra a imoralidade. Do versículo 6 a 9, nós vamos ver quão profunda a imoralidade pode ir no coração do homem, estudando esse caso do Zirri, não é? E do versículo 10 ao final, que eu não vou tratar desse texto, ele é apenas a conclusão, onde Deus, ele dá suas últimas palavras sobre esse caso, tá? Então, vamos ver, verso 1 ao 3, a manifestação do pecado de Israel. 4 e 5, o juízo de Deus contra a imoralidade. Versículo 6 ao 9, vamos ver quão profunda a imoralidade vai no coração de um homem, e como isso é perigoso, e como a igreja deve lidar com isso e tratar, tá? Essa é a nossa mensagem, que Deus nos abençoe e nos dê graça. A minha oração, irmãos, nessa mensagem, é que seja uma mensagem preventiva. Ninguém prega sobre isso querendo só corrigir, ninguém prega, porque a gente espera que a igreja do Senhor seja pura, da forma mais santa possível, mas nós somos falhos. Então essa pregação, quem dera fosse só preventiva, só para precaver a igreja sobre esse pecado aqui. Mas se for corretiva, meu irmão, minha irmã, não é por causa de mim, é a palavra de Deus que está expondo. Eu nem ia pregar esse texto, eu ia pregar Levítico 1, mas esse é o texto que eu creio firmemente que nós devemos pregar essa noite, da maneira como Deus estabelece aqui, tá? Então, no primeiro ponto, veja como o pecado de Israel se manifesta a partir do verso de número 1, olha aí. Israel habitou em Sitim, e o povo começou a se prostituir com as filhas de Moabe. Aqui começa o problema, e nós não sabemos como que se iniciou, porque Moisés vai dizer isso apenas lá na frente. Olha aí, Números capítulo 31, se os irmãos quiserem abrir, vamos dar uma olhada. Números capítulo 31, Moisés vai dizer como é que eles mudaram de tática. Verso de número 16, Números 31, verso 16, fala o seguinte: eis, Moisés falando, versículo 15, Moisés disse-lhes: deixaste viva todas as mulheres? Eis que elas fizeram com que os filhos de Israel, por conselho de Balaão, transgredissem contra o Senhor no assunto de Peor. E ali houve uma praga entre a congregação do Senhor. Aqui Moisés deixa claro que a tática das moabitas seduzirem o povo de Israel foi por conselho de Balaão. Balaão não é um profeta de Deus. Balaão é um falso profeta. Não porque ele falava mentira, mas porque ele não era piedoso. Ele não tinha caráter. Ele queria ganhar o dinheiro de um jeito ou de outro daqueles homens. Se Deus não mudou, ele arrumou outra forma de barganhar e de levar o povo a cair. Agora é interessante que justamente esse pecado de imoralidade tenha sido a maneira como ele seduziu o povo de Deus, o povo de Israel. E na história da igreja, meus irmãos, na história da Bíblia, esse pecado de imoralidade, ele está basicamente na linha de frente de todos os pecados pela qual nós devemos lutar. Toda vez que Paulo dá uma lista de pecados que nós temos que mortificar, o pecado da imoralidade encabeça todas elas. Todas as listas. Pode pegar Efésios, Colossenses, Gálatas, as obras da carne. A imoralidade está lá em cima. Por quê? Porque infelizmente esse é um dos pecados que mais acomete a fraqueza que o homem tem. Você olha para a Bíblia, o que você encontra? Davi, um homem segundo o coração de Deus, piedoso, exemplo de homem de oração. Qual o seu pecado? Adultério. Você vai para Salomão, o homem mais inteligente que as escrituras apontam, caiu em idolatria e prostituição. Você vai para Sansão, o homem mais forte, caiu também em imoralidade sexual. Você percebe que nenhum desses homens perderam na guerra. Davi não perdeu para Golias, ele perdeu para o adultério. Salomão não foi enganado quando tentaram tomar o trono dele. Ele foi enganado quando foi seduzido pelas filhas de outras nações. E Sansão, antes de cair diante dos filisteus,
ele caiu diante de Dalila. E se você vai para a história da igreja, não muda. Ora, 24 mil homens morreram em Israel. Quantos homens não caíram na fileira do evangelho? O grande evangelista Jimmy Swaggart, que morreu agora, dia 1º de julho, foi um dos grandes nomes de evangelismo, de pregação bíblica contra o pecado no século XX. Ele reunia multidões, assim como Billy Graham, junto com Billy Graham. Quando foi nos anos 80, ele foi fragado e descoberto que ele caiu no pecado de adultério. E aí ele colocou uma das imagens mais icônicas na história do evangelismo atual. Ele vai para o púlpito da igreja dele, enorme, nos anos 80, gigante o público, sendo televisionado e tudo. E ele confessa o seu pecado de adultério, e ele começa a chorar no púlpito. Ele não se contém, pecou contra Deus, pecou contra a igreja, e o ministério de Jimmy Swaggart não voltou a ser o que era antes. Ele continuou na igreja, continuou firme, foi disciplinado, mas não continuou como era antes. Olha aí, nós temos nas fileiras da Igreja Batista Reformada um nome mais recente. Quem aqui não se surpreendeu quando o pastor Steven Lawson, com mais de 70 anos de idade, foi descoberto ou confessou pecado de adultério? Olha o tamanho desses homens que nós vimos, que nós vislumbramos, e eles caíram nesse pecado. Não seria inteligência da minha parte supor que a nossa igreja está guardada nesse pecado. Ora, se Davi fosse membro da Igreja Batista Betel, provavelmente ele seria um grande pregador. Se Davi estivesse entre vocês, ele iria guiar o louvor cantando salmos, como os irmãos do louvor. Ou ele, como era um líder, talvez fizesse parte da diretoria. Ou como ele amava a oração, estivesse presente na quarta-feira e na quinta-feira também. E ainda assim Davi caiu. Independente da sua piedade, independente de quem ele era, Davi caiu. Seria tolice da minha parte imaginar que a nossa igreja está guardada desse pecado, a ponto de ninguém saber sobre esse pecado, ouvir sobre esse pecado. Pelo contrário, nós devemos nos guardar daquilo que derrubaram tantos homens aí que estão em pé e caíram. E esses pecados se manifestou em Israel, pelo menos de duas formas que dá para implicar nesse texto. O primeiro tipo é no pecado de adultério. Olha, o versículo de número 4, a maneira como Moisés coloca. Deus fala para Moisés, né? Olha o que ele diz. E o Senhor disse a Moisés: toma todos os cabeças do povo, ou seja, a liderança, e enforca-os perante o Senhor, diante do sol. O que dá a entender aqui é que não foi metade das tribos que se desviou, todos se desviaram, e os cabeças do povo estavam na frente desse pecado. Ou eles pecaram também, ou permitiram o povo pecar sem fazer nada. Eles estavam na frente, só que se eles eram cabeça, eles eram casados, eles tinham um vínculo com suas esposas. E ainda assim, eles caíram nesse pecado de imoralidade por meio do adultério. Eles adulteraram contra suas esposas, se prostituindo com as filhas de Moabe. E faz parte do culto a Baal esse tipo de coisa. Olha, o profeta Jeremias, ele fala o seguinte contra isso. Jeremias 7,9, ele diz: ireis vós roubar, assassinar, cometer adultério e queimar incienso a Baal. Ele junta o adultério ao culto de Baal. E ele diz: olha, vocês estão se corrompendo no culto de Baal, como em adultério. Esses foram os pecados que derrubou aquele povo. Quando eles adulteraram, quando eles deixaram a mulher da sua aliança para poderem pecarem contra o seu Deus. E eles já sabiam disso. Êxodo 20, um dos 10 mandamentos, o que é que diz? Não adulterarás. Estava muito claro na aliança. Aquele povo era santo. Aquele povo não poderia adulterar, mas eles caíram nesse pecado. E veja, os irmãos, ninguém se levanta num dia de manhã e fala o seguinte: olha, eu vou adulterar hoje. Ninguém faz isso. O Senhor Jesus deixa claro que o adultério, ele não começa no ato, ele começa no coração. Quando os homens alimentam isso no seu coração, eles protegem-se do ato, mas eles permitem pensar em coisas imorais. E aqui está o grande problema. Quando o pecado do adultério não é só o ato. O pecado do adultério é quando o homem ou a mulher casada, eles alimentam desejos pecaminosos por outros parceiros, enquanto eles estão casados. O que acontece? A maneira como a Bíblia expõe isso. Paulo diz em Romanos capítulo 13, sabe o quê? Não façam provisões para a carne. Quem quer fazer provisão? Você já fez provisão do mês? Comprou o que comer para o mês? Pois é, provisão para a carne é quando você não comete aquele ato, mas você moldura aquele ato. Você guarda, se alimenta na sua mente, se alimenta seus pensamentos, se alimenta por meio dos seus olhos. E aquilo que é
terrível na prática, é aceitável no coração. E aí você está arrumando provisão para a carne. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro 2,14, ele fala: cuidado com os seus olhos que andam adulterando, olhos adúlteros. 1 João 2, o apóstolo João diz sobre a concupiscência dos olhos. São homens que eles não caíram no ato, mas eles alimentam, eles pensam, eles meditam, eles olham, eles guardam no seu coração. Eles são atraídos pela imoralidade. E eles podem falar contra a imoralidade e ainda assim guardá-la no coração, porque ninguém está vendo. Ninguém está vendo, não é? Aí está um grande equívoco. Quando a gente imagina que o juízo de Deus contra o adultério é simplesmente depois que o homem comete, mas não é. O juízo de Deus contra o adultério está no próprio adultério. Você sabia disso? Abra sua Bíblia em Provérbios 22 e a gente volta para o texto. Provérbios capítulo 22, versículos número 14. Olha isso, Provérbios capítulo 22, verso de número 14. Olha o que esse texto diz. A boca da mulher estranha é uma cova profunda. Lembrando que estranha aqui é no sentido de outra nação, uma mulher imoral, indecente. É assim que é traduzido no livro de Provérbios. A boca da mulher estranha é uma cova profunda. Aquele que for abominado pelo Senhor cairá nela. O próprio ato de adultério já é juízo da parte de Deus. Sabe por quê? Porque o homem não cai no ato, mas ele alimenta. Ele vê, ele assiste, ele escuta, ele alimenta, ele fantasia. E quando ele está acumulando o seu coração, achando que ninguém está vendo, Deus está vendo ele, quebrando todos os mandamentos do Senhor. Deus está vendo o que ele está pensando, e ele não se arrepende daqueles pecados. Ele alimenta, esconde de todos, mas Deus está vendo. Sabe o que Deus faz? Ele torna público. Ele torna público aquilo. Quando o ato vem, Deus publica aquele pecado que ele escondia no coração. Deus o leva ao juízo, ao julgamento. Olha, é triste, há uma história que aconteceu alguns anos atrás aqui em Sobral. Um pastor de uma denominação estavam suspeitando que ele estava cometendo adultério. Sabe o que fizeram? Juntou o presbitério da igreja, criaram uma conta fake, falaram com o pastor, marcaram o lugar do encontro. Quando o pastor chegou lá, estavam os obreiros da igreja para pegar ele adultério. É triste ver que o presbitério precisa fazer isso. E é triste ver que o pastor caiu naquela conta fake. Aquilo que ele achava que estava escondido, Deus trouxe à luz. Leonardo Ravenhill disse que Jimmy Swaggart achava que era um grande homem de Deus em cima do púlpito, mas não sabia que havia outro atrás do carro quando ele estava com a prostituta lá dentro. Olha que coisa terrível. Olha, Davi, quem imaginava que depois de um esquema completo para se guardar do pecado, Deus trouxe à luz diante de toda a nação o pecado de Davi. Moisés fala para o povo de Israel: o seu pecado vai te achar. O seu pecado vai te achar. Se nós alimentamos esse pecado, se nós guardamos e fantasiamos, ele vai vir à luz. Se não nessa terra, no dia do juízo. E é melhor que venha agora, para que haja arrependimento. Porque aquele povo na frente da terra prometida achava que ia entrar na terra prometida. Não, Deus iria expor o coração dos adúlteros. Aqueles que estão dentro da igreja achando que estão indo para Canaã celestial. Se você não se arrepender, você não vai atravessar o Jordão para Canaã celestial. O pecado no coração é tão sério quanto o pecado externo, porque significa que você já aceitou, você já convive com ele, ele já é um hábito, ele já está lá, onde tudo que é precioso para nós está dentro do coração. E Deus diz para o seu povo, para que vocês corram desse tipo de moralidade sexual dentro do casamento, para que vocês não permitam que isso aconteça. E Deus, ele é sério. Existe um grande perigo para quem vive assim. Olha, se eu não me engano, Malaquias 3:5, Deus vai dizer que ele vai agir rapidamente contra o adúltero. Ele vai agir rápido. Hebreus 13, versículo 4 e 5 vai dizer que ele vai punir severamente os impuros e adúlteros. Você acha que Deus está do lado dos adúlteros? Pelo contrário, ele disse: não entrarão no reino dos céus os adúlteros. Isso é um pecado seríssimo, e que Jesus trata sobre isso no Sermão do Monte, e que as igrejas precisam tratar disso. As igrejas só querem tratar de adultério no dia da disciplina. Ora, o que adianta tratar no dia da disciplina, se nós vemos exposto em vários versículos bíblicos? Mas isso, irmãos, é muito mais do que um julgamento da lei. Pelo contrário, isso é para
que nós tenhamos consciência que o nosso Deus é santo, 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 e que Ele é testemunha entre mim e a mulher da minha mocidade, que eu fiz aliança com ela, e que Deus ama esse casamento que Ele instituiu e que Ele uniu. Quando você peca, você não apenas trai a sua esposa, você está traindo Deus que selou e uniu seu casamento. É triste que líderes cristãos recebam prints de curtidas, de comentários, de conversas de casais cristãos em redes públicas, em moralidades, em conversas. É triste que um ímpio do trabalho chegue para um de nós e diga: olha, não tem aquele irmão, eu vi ele lá fazendo isso e aquilo, e da data, da hora, da contexto, da tudo. Isso é triste. Não estou dizendo que isso está acontecendo, estou dizendo que isso é triste, e é terrível saber disso, porque bate em nós uma tristeza, como provavelmente bateu no coração de Natan, como bateu no coração quando Steven Lawson confessou o seu pecado, e nós choramos juntamente com ele. E Deus, Ele não quer que isso aconteça. Antes que chegue lá, antes que seu pecado venha à luz, arrependa-se do seu pecado. Há meios para você fugir da imoralidade sexual. Deus lhe deu graça, Deus lhe deu meios. A sua palavra e exaltação é um deles. Outra forma é para que você vá até o Senhor, confesse o seu pecado, vá até algum irmão, peça ajuda, confesse o seu pecado. Nós vamos falar disso melhor depois. Mas o Senhor fala isso como um pai exortando os seus filhos, antes que a praga venha e já não há mais tempo de arrependimento, e não dê para passar o Jordão e chegar na Canaã celestial, porque Deus agirá rapidamente contra os adúlteros. O segundo pecado, você pode voltar lá, que está implícito, não apenas o adultério, mas o segundo pecado que está implícito é o pecado da fornicação, que é o relacionamento íntimo entre solteiros, ou antes do casamento, seja namorado, seja desconhecido, seja conhecido. Esse tipo de pecado também, obviamente, está sendo condenado aqui. Não apenas aqueles que estavam casados, mas eles queriam influenciar que os seus irmãos entrassem nessa aliança. Olha o que diz o verso 6. Olha, e eis que veio um dos filhos de Israel, trouxe a seus irmãos. Quem ele trouxe? Para os seus irmãos, homens que não saíram da congregação, não saíram do arraial. Ele trouxe aos seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés. Essa ação significa que o objetivo dele era influenciar os seus irmãos a cometer o mesmo pecado. Ele trouxe uma mulher para dentro da congregação, para mostrar para os seus irmãos, para ele dizer: olha, vocês podem também, eu dou o meu aval. E a fornicação aqui, ou incentivo à influência, é outro pecado. E veja, eu acho que talvez cabe muito dentro do que nós falamos hoje, porque justamente o objetivo dessa sociedade é ser cada vez mais promíscua, cada vez mais imoral, principalmente no meio dos jovens. Principalmente no meio dos jovens. A maneira como nós vemos, desde aquilo que é oculto, que nós não sabemos, até o carnaval, que é financiado com dinheiro público. Desde aquilo que nós não vemos, que está escondido, até as músicas de funk, que são cantadas publicamente aí. O objetivo é incentivar cada vez mais cedo que os jovens caiam nesses pecados. E os jovens, quanto mais influenciados, mais intimados, mais pressionados a esse ato, se eles não caem, eles precisam lidar com maior vigor ainda contra esse pecado. Seja na escola, pecados que você via na faculdade, você está vendo no ensino médio. Jovens, vocês estão na igreja, mas o objetivo de Satanás não é que vocês deixem de vir aos cultos. O objetivo é que vocês se entreguem ao pecado, à imoralidade. Continuem vindo para a igreja, mas continuem no pecado. Para ele está ok. Balaão não fez isso? Continuem cantando, mas continuem em pecado. Sejam santos na igreja, mas lá fora sejam ímpios, sejam mundanos. Isso não é bíblico. Deus, ele é santo, fora da igreja, dentro da igreja. E ele diz: tome cuidado, vocês devem realmente se preocupar com esse pecado. Vocês devem de fato. Não apenas aqueles que estão casados, mas nós que estamos solteiros. E o problema do mundanismo, a ideia é tornar esse pecado cada vez mais comum. Olha, Provérbios 5, só para nós termos uma ideia. Provérbios 5, a maneira como a Bíblia coloca para os jovens, versículo número 7. Diz assim, lembrando, essa primeira parte é a maior. Provérbios 5, verso 7 em diante. Agora, portanto, ó filhos, ouçam-me, não vos afasteis das palavras da minha boca. Remove o teu caminho para longe dela, da mulher adúltera, né? E não chegue perto da porta da sua casa, para que não dê a outros a tua honra,
os teus anos aos cruéis, para que estranhos não se encham da tua riqueza, e o teu trabalho esteja na casa de um estrangeiro, que tu não lamentes no fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como odiei a instrução, e o meu coração desprezou a repreensão, não obedeci à voz de meus ensinadores, nem inclinei meu ouvido aos que me instruíram. A maneira como ele coloca, ele basicamente diz o seguinte: olha, não se entregue a esse tipo de pecado, de imoralidade. Por quê? Você vai perder muitas coisas, você perde a sua honra. Imagine você jovem tendo que conversar com a sua namorada, com quem você vai casar, e contar o seu passado, o seu histórico. Onde está a tua honra quando você se entrega a esse tipo de promiscuidade? E você vai ter que confessar isso. Onde está a tua honra? E se foi descoberto? Se Deus trazer a luz, onde fica a tua honra? Nesse tipo de imoralidade. Ele continua e diz, onde estão os teus anos? Você vai gastar o seu tempo. E ele fala de anos aqui. Pessoas que perdem tempo. Eu conheci um casal que eles namoraram quase 10 anos. No fim terminaram os dois saindo da igreja. Quanto tempo jogado no lixo, tanto tempo perdido, por causa desse tipo de pecado. E não é só o tempo que você vive lá não. Depois que você se levanta, se recupera, se mortifica, se santifica, quantos ainda não são perturbados pelas lembranças, pelos problemas? Quanto o seu tempo passado estraga o seu tempo presente? E você precisa lidar com isso. Ele fala, cuidado para não gastar o teu dinheiro, a tua riqueza na casa dos estranhos. Você gasta o seu dinheiro comprando presentes para relacionamentos imundos, imorais. Aqui no Brasil, o OnlyFans, não é? Tem adquirido muito dinheiro de homens, de mulheres, de jovens que se entregam a esse tipo de prática. Mas ele está falando aqui de pessoas de fato que compram, gastam o seu dinheiro para manter relacionamentos imorais. Você está gastando o seu dinheiro, em vez de investir na sua casa, você está investindo lá fora, perdendo seu dinheiro, perdendo seu tempo, perdendo sua honra. Ele diz até sobre a sua saúde. Quando você estiver no fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Olha isso. Um relacionamento casado com 30 anos, e Deus abençoa o seu relacionamento, nenhum problema. O jovem vai se aventurar numa noite, 2, 3 noites, e ele pode pegar até uma doença que pode lhe custar a vida. Quantos pegam esse tipo de problema por procurarem aventuras indecentes que Deus mesmo proibiu, imorais, para o seu próprio desperdício, não é? Para o seu próprio problema. E o objetivo final é pior, quando ele perde a sua salvação. Não no sentido que ele já tinha adquirido, mas no sentido de que ele abandonou o que aprendeu sobre Cristo. Ele abandonou. Ele jogou fora o que ele aprendeu sobre as suas instruções. É esse o tipo de vida que nós queremos? É esse o tipo de vida que nós vamos levar? Não é. E óbvio, lá não está falando de lascívia, de cobiça, mas é claro que nesses dias de hoje, meu irmão, o que há, que não apenas o ato, mas a imoralidade, no celular, no telefone, nos computadores, nos colegas de escola, a maneira como elas chegam até nós, cada vez mais frequentes. Não se permita isso, jovem. Não se permita. Você não está só nesse tipo de luta, você vai lutar contra isso. O Senhor, obviamente, vai te dar graça para isso. E aqui está. Deixa eu dizer uma coisa para os jovens, né? Aqueles que, inclusive, muitos se afastam da igreja por conta disso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus pode restaurar? Pode. Deus é gracioso. Ele restaurou Davi. Homens e mulheres que foram transformados, onde o pecado abundou, superabundou a graça. E foram feitos homens e mulheres, mas não queiram pagar para ver. Não queiram levar a queda para ver se sobrevive. Não queiram cair para ver se você aguenta a queda. Conheci um rapaz, desde quando ele era novo convertido, zeloso por Deus, amava a Bíblia, orava, pregava, culto campal, pregava junto com a gente, com a igreja, com os irmãos. Um rapaz zeloso, um jovem zeloso. Bastou uma noite, que ele caiu nesse pecado. Ele não conseguiu voltar para a igreja pela consciência pesada. Não conseguiu, a gente fez visita, falou com ele. Ele não aguentava, ele não imaginava que Deus iria recebê-lo depois de ter caído onde ele caiu. E tudo aquilo de bom se tornou pior para ele. Porque ele imaginava que ele pregou, imaginava que ele evangelizou, imaginava que Deus deu graça para ele na oração. E no fim de tudo ele traiu o Senhor, caindo nesse pecado. Esse jovem não voltou naqueles momentos. Passou anos afastados, graças a Deus, ele se reconciliou, voltou para a igreja, mas nunca mais voltou para o púlpito. Ele continua sendo crente, nem sempre constante, até onde sei.
mas não era mais o que era antes. Não queira pagar para ver. Não queira pagar para ver. Não vale a pena se afastar para ter o que o mundo oferece, sabendo que é o pecado que está lhe oferecendo. Foi o que aconteceu com esses homens. Voltando para Números 25. Quando você acha que esse pecado não pode piorar, ele piora. Olha o que diz verso 2. Depois que eles se prostituíram, eles caíram no pecado de idolatria. Verso 2. E estas moabitas convidaram o povo para os sacrifícios de seus deuses. E o povo comeu e se inclinou diante de seus deuses. Israel se uniu a Baal Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Olha o que aconteceu. Como eles caíram no pecado de imoralidade, a consciência corrompida, ficou mais fácil se entregar à idolatria e se afastar de Deus. Eles iniciaram pela imoralidade, terminaram na apostasia. E não é isso que acontece? Quando você está lutando contra esses pecados, ou não é isso que nós vemos na vida de muitos, como esse jovem que eu acabei de falar? Eles começam na imoralidade, mas eles não conseguem voltar com a consciência limpa para servir a Deus. Eles vão se afastando de Deus. Eles não conseguem dar o culto pessoal. Quando eles caem nesses pecados, eles não conseguem ler sua Bíblia, não conseguem orar, não conseguem ter satisfação no culto. Isso porque o pecado que os derrubou é o pecado que os engana. Não é isso que o versículo 25 diz, no final do texto? Verso número 18, no final do texto. Deus fala o seguinte: porque eles vos irritaram com seus enganos, com que vos enganaram no assunto de Peor. Tudo isso foi um engano, foi uma mentira, foi encenação, para atrair aqueles homens para o juízo. Não queriam um casamento, queriam um juízo, julgamento contra eles. E o pecado que te engana para cair, é o pecado que te engana para permanecer caído. Para dizer o que esse rapaz disse: Deus não vai me perdoar. Deus não vai me perdoar porque eu já fiz muita coisa errada. Mas Deus lhe chamou pela graça. Nunca foi pelos seus méritos. Mas o pecado não vai dizer isso. Ele vai aumentar a santidade de Deus a ponto de dizer que Deus é tão santo que você não pode se aproximar dele de forma nenhuma, nem por meio de Cristo. O que é uma blasfêmia. Esse pecado que tenta iniciar, não se engane, ele quer te apartar da fé, te afastar de Deus, diminuir o teu zelo pela santidade, diminuir o teu zelo pela igreja. Esse pecado que nós acalentamos no coração, o objetivo dele é nos apartar de Deus, é nos afastar do Senhor. E aí você cai em idolatria. Quando? Você cai em idolatria quando, em vez de você obedecer a Deus, você passa a obedecer o seu ídolo, aquilo que lhe dá prazer, que lhe dá esperança. Você está diante da imoralidade. Deus, pela consciência e o Espírito, diz: não vá avante. A sua cobiça diz: vá avante. E você escuta a voz da sua cobiça e obedece a ela. Paulo diz que esses são aqueles que têm os deuses, o ventre, suas paixões carnais como seu Deus. São aqueles que trocam aquilo que Deus ordena, aquilo que Deus diz: não faça, não vá, não pense, não troque conversa, não mande mensagem. Se afaste daquelas pessoas. E você escuta do outro lado a sua cobiça dizendo: eu vou, não vai ter problema, eu vou continuar. E aí o que acontece? Você se aparta de Deus, se afasta do Senhor. Você deixa de ser zeloso como era antes. Quantos namoros mundanos de um cristão com ímpio não terminou com o cristão se desviando lá para fora, em vez do ímpio se convertendo para dentro? Isso é muito sério, e Deus está agindo nessa questão. Essa é a primeira parte, como eu falei, foi a mais longa. Agora nós vamos passar para o final. Se esse é o pecado que nós temos que tomar cuidado, a maneira como ele se manifesta no adultério, na fornicação, na lascívia, na idolatria, olha como é que Deus lida com ele. Verso 4. Versículo 4, verso 5 vai mostrar como é que Deus usa de juízo. O Senhor disse a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os perante o Senhor diante do sol, para que a ira do Senhor possa se afastar de Israel. O julgamento de Deus contra aquela imoralidade e idolatria era pena capital, condenação. Agora, talvez uma coisa que você não saiba é que adultério já foi crime no Brasil. Você sabia disso, que adultério já foi crime no Brasil? Levanta a mão quem sabia. Poucas pessoas. Até 2005, o adúltero podia ser preso de 15 a 6 meses, se no primeiro mês do adultério a parte ofendida fosse lá denunciar. Até 2005. Está só com 20 anos que adultério era tratado como crime. O que aconteceu? Em 2005, o nosso governo maravilhoso do Brasil
decidiu que adultério não tem nada a ver com questões penais, tem a ver com questões civis. Então nesse caso o problema ali era civil, não era penal. Então foi tirado o crime do adultério. Agora você pode sim processar o adúltero, para você ganhar algum tipo de indenização moral, se conseguir provar. Então você pode processar, mas está liberado. Não é condenado por lei. Não é um crime cometer adultério. Mas talvez você não sabia, é que muitos anos antes disso, aqui no Brasil, o adultério era punido com pena de morte. Agora isso aqui eu acho que ninguém sabia. Quem sabia? Sabia disso? E aqui no Brasil foi tido como pena de morte, eu acho que até ali, 1890, enquanto o Brasil era regido pelas leis de Portugal, lá em Portugal e aqui no Brasil também era colocado dessa forma. O adúltero, ele sofria pena de morte. Se eu não me engano, em 1880, por aí, que o Brasil foi mudando seus códigos civis e tudo mais, esses crimes comuns, como era chamado, deixou de ser punido severamente. Mas olha, se até aqui no Brasil, até 1880, adultério era pena de morte, imagina o texto que nós lemos, não é isso? E isso não é só adultério que eles cometeram idolatria junto com o adultério. E Deus punia com a pena de morte. Agora o juízo de Deus não era comum. Teve duas coisas importantes nesse julgamento, olha aí. A primeira coisa importante é que o objetivo de Deus nesse juízo é que ele fosse um juízo exemplar, para ficar-se de exemplo. Ele diz: toma todos os cabeças do povo e enforca-os perante o Senhor. Deus não mandou apedrejar, desfigurar o corpo. Deus não mandou queimar. Deus não puniu ele mesmo com a praga. Deus mandou que o povo enforcasse, para colocar-se na frente de todo mundo, para que a ira de Deus se afastasse de Israel. Israel olhasse os seus líderes mortos por causa disso e tomasse como exemplo, para que eles fossem desencorajados à prática do pecado. O juízo de Deus é exemplar. Para quê? Para desencorajar. Irmãos, quando o pecado não se coloca de uma forma tão feia, Deus mostra o quanto ele é feio. Você acha que imoralidade não é problema? Olha para esses homens enforcados. Será que não é problema? Quando o pecado se pinta com maquiagem, com uma veste elegante, Deus precisa vir com a verdade e rasgar aquela roupa e mostrar quão feio ele é. O objetivo do exemplo é esse, é mostrar que o final daquele caminho leva à morte. E ele não fez isso só com eles. Olha, Sodoma e Gomorra, escutem. 2 Pedro capítulo 2, versos 5 e 6, fala o seguinte: porque Deus não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Deus destruiu Sodoma e Gomorra para quê? Olha aí o exemplo de uma sociedade moral. É isso que ela vai chegar. Judas 1, verso 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles, e ido após sua carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. O exemplo é para mostrar essa feiura, para mostrar o quanto o pecado ele é feio. Agora, o pior de tudo não é o que esses homens disseram, Judas, Pedro, o pior é o que Jesus falou. Sabe o que Jesus disse? Sobre aqueles que ouviram o evangelho, que viram os sinais, ele falou o seguinte: no dia do juízo vai haver mais rigor, ou menos rigor, para Sodoma e Gomorra, do que para vocês, que ouviram a mensagem do evangelho e não se arrependeram. Deus não enviou pregadores para lá. Não havia nenhuma igreja batista em Sodoma e Gomorra. A Bíblia não estava na mão daquele povo, e aquele povo ainda assim correu desenfreado. E olha aí o exemplo deles. Agora você quer tomar esse exemplo para você? Olha isso. Nós temos Bíblia, nós temos uma igreja bíblica, cremos nós temos a palavra de Deus, nós temos a luz do evangelho da graça. Rejeitar isso pela imundícia da imoralidade, vai haver mais rigor contra nós do que contra Sodoma e Gomorra. O objetivo do exemplo é esse. Olha quantos exemplos você tem. Jovens, casados. Olha, qual é o exemplo que você quer para você? Qual é o exemplo que você quer seguir? Esses exemplos são dados para Deus dizer: igreja do Senhor, conserve-se pura. O Senhor conhece aqueles que são seus, e todo aquele que professa o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ele ordena para exemplo da sua igreja, para que a gente não caia nesse tipo de pecado, de moralidade. Ele dá como juízo, e um juízo exemplar. Versículo 5, a segunda característica do juízo de Deus é que ele é um juízo mediado. Olha o que ele fala: Moisés disse aos juízes de Israel
que cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal Peor. Olha isso. Deus poderia punir aqueles homens? Poderia. Mas ele queria que o seu juízo fosse responsabilidade do povo. Quem pecou não foi a liderança do povo, não foi aquelas pessoas. Então o povo, os líderes, os juízes deveriam arcar com a sua responsabilidade. Olha, nós não temos mais o povo de Deus como Israel no Velho Testamento. O povo de Deus agora é a sua igreja. E a ordem da sua igreja é o seguinte: Deus agirá contra os imorais, vai, claro que ele vai agir, mas ele deixa uma responsabilidade sobre a igreja. A responsabilidade é: discipline, não permita aqueles que continuam nessas práticas a fazerem parte da igreja do Senhor. Como assim fazer parte? Não pode vir para o culto? Claro, mas se eles não quiserem abandonar essas práticas, eles precisam ser disciplinados. Está na mão da igreja. Pergunto para os irmãos, olhando o cenário brasileiro, as igrejas fazem isso? O que acontece quando os pastores adulteram? Troca de campo. Acoberta se for filho do pastor. Se for da família, faz o quê? Esconde. Não vem a público. Não permite, não trata. Apenas esconde o pecado. Mas olha o que diz. O seu juízo faz parte do juízo de Deus ser mediado. E nós encontramos esse caso final para a gente encerrar. Que olha a profundeza de quando o pecado ele fica dentro do coração do homem. No versículo 6 nós vemos um caso terrível. Quando ele diz: e eis que veio um dos filhos de Israel, trouxe a seus irmãos uma midianita, perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, que estava chorando diante da porta do tabernáculo da congregação. Olha isso, enquanto a igreja, o povo de Deus daquela época, estava chorando em jejum, reunidos pela praga, rogando ao Senhor para que Deus tivesse misericórdia daquele povo que saiu do arraial para se prostituir lá fora, um rapaz entra, passa na frente do povo que está chorando, trazendo uma midianita. Você consegue imaginar isso? A igreja orando, chorando, buscando o Senhor, entra um rapaz imoral, passa pela igreja, sobe na salinha para poder usar a salinha. Foi isso que ele fez, ele foi para a tenda. Olha isso, em vez do pessoal ir para fora cometer pecado como os outros estavam fazendo, esse aqui, só porque era importante, ele era da casa de Samuel, não é isso que ele diz? Versículo de número 14, e o nome do israelita morto, que foi morto com a midianita, era Zirri, filho de Saul, chefe de uma importante casa dos simeonitas. O cara era tão importante que mesmo os juízes, tendo o direito de matá-lo, ele ignorou totalmente o juiz, ignorou totalmente a igreja, a congregação, e ele entrou no arraial trazendo uma mulher imoral, para poder ter relações com ela dentro do ambiente. Quando o pecado se enraiza dentro do coração do homem, a ponto dele não ter mais decência, não tem mais consciência do seu pecado, não está nem aí se a igreja descobriu, nem se importa se os irmãos estão sabendo. Pelo contrário, ele fala, ele publica, ele compartilha, ele deixa claro o seu pecado de moralidade. E aí a Bíblia diz que Finéias, não vamos ler porque não dá mais tempo, Finéias não esperou o juiz agir, pegou uma lança, entrou na tenda e perfurou os dois pelo ventre na tenda. E naquele momento cessou a praga em Israel. Deus disse: o zelo de Finéias é um zelo de Deus. Sabe quem fez isso no Novo Testamento? 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo diz: como é que vocês dentro da igreja tem um rapaz que está tendo um caso com a sua madrasta dentro da igreja, a igreja não faz nada? Pois eu estou ausente em corpo, mas presente em espírito, que esse homem seja entregue a Satanás, para que o corpo seja desfeito e a alma seja salva. Em 2 Coríntios 11, verso 2, Paulo diz: eu tenho zelo por vocês como o zelo de Deus, para que a igreja se mantenha pura, para que eu mostre ela diante do Cordeiro, como igreja virgem, santa, sem mácula. Esse zelo que consumiu Finéias, consumiu o apóstolo Paulo e tem que consumir a igreja. Quando nós vemos, irmãos, veja a disciplina, ela tem que ir até o faltoso, para que o faltoso se arrependa, aceite a disciplina. Mas quando ele não aceita, quando ele não se importa, quando ele quer continuar naquela prática, irmãos, a igreja precisa tomar uma atitude. A igreja não pode ser como aquelas igrejas que nós vemos por aí, onde esse caso é abafado. Não pode. A igreja tem que tomar uma decisão. Ou ela segue o Senhor no zelo da sua palavra, ainda que ele seja importante na igreja, como esse homem era. 24 mil morreram, ninguém sabe nem o nome de ninguém, mas nós sabemos o nome desse infeliz, que era Zirri.
que achava que era influente, que achava que podia desafiar até os juízes, a liderança do povo. E nós olhamos para esses homens e dizemos: vocês não têm autoridade na igreja de Cristo. Irmãos, que o Senhor nos guarde, mas se um dia surgir alguém importante na igreja, e eu falo isso com pesar e temor no meu coração, que seja pego nesse pecado, ele não se arrepende, ele leva a público, e ele acha que é importante que a igreja não funcione sem ele, que a igreja se reúna como a noiva de Cristo e tire esse homem da frente da igreja. Espalhe o pecado desse homem para as outras igrejas, que ele queira entrar e não queira nenhuma carta para encaminhá-los até lá. Não permita esse tipo de pecado, nem nos membros, quanto mais na liderança, quanto mais naqueles que estão na frente. Precisa haver arrependimento. E a igreja é responsável por isso. Quando a igreja é omissa, a praga pega em todos. Mas quando a igreja age com zelo, a praga cessa, a frieza cessa. E a igreja continua crescendo, como o apóstolo Paulo agiu em Corinto. Meus irmãos, eu sei que essa foi uma mensagem diferente, atípica, dura talvez, mas importante demais para nós guardarmos o nosso coração. Poderia tratar de outra forma, mas não é assim que o texto trata. O texto trata com esse rigor. Se fosse outro texto com mais graça, eu pregaria com graça. Mas se esse é o texto explícito da lei, nós pregamos com a lei. Mas lembrando de uma coisa: todos nós somos falhos, eu reconheço isso. Somos pecadores. E há perdão para você que até hoje vivia nessa prática, achando que ninguém sabia, e Deus te pegou nesse sermão. Você estava escondendo isso, jovem, homem, mulher, esposo, casado. A graça para você. Sabe por que a graça para você? Porque outro foi atravessado no seu lugar, para que você pudesse ser perdoado. Esse pecador foi atravessado em seu pecado, mas nós temos a chance de ser perdoado, porque Cristo amou o seu povo de tal maneira que ele foi traspassado pela nossa iniquidade, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristo nos restaura do nosso estado. Cristo nos perdoa aquele histórico indecente, aquele histórico imoral. Jesus perdoa você, mas ele te alerta como um filho amado. Crê no sangue de Cristo, lava os teus pecados, te levanta e leva uma vida de santidade e de mortificação para a glória de Deus. Vamos passar o Jordão unidos, irmãos. Vamos passar o Jordão unidos, para do outro lado nós vemos todos nós, cada um de nós aqui, salvos, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. E Deus há de passar a todo aquele que vir até Ele. Vinde a mim, você que está cansado e oprimido, você que está lutando e cansado com esse pecado, oprimido com esse pecado da imoralidade. Venha ao Senhor e achará descanso para a tua alma. Jesus dará descanso à tua alma. Não luta sozinho essa guerra. O Espírito foi te dado para mortificação do pecado. Confesse a Deus, confesse à igreja, e Deus restaurará a tua alma, Deus restaurará a tua vida, trará o teu vigor. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Amém, meus irmãos? Que Deus seja louvado essa noite e que Deus seja glorificado essa noite. Vamos orar, irmãos.